A Audi percebeu que vai demorar mais do que imaginava para transformar a pior equipe da Fórmula 1 numa equipe vencedora. Já se passaram quase 2 anos desde que a Audi confirmou que assumiria a Sauber para ter a própria equipe de fábrica na Fórmula 1 a partir de 2026. E esses 2 anos foram mal aproveitados, tão mal que a Audi já foi obrigada a rever as metas. Todos sabiam que a Audi teria um grande desafio pela frente, já que a Sauber foi subfinanciada por boa parte da década anterior. No entanto, havia potencial considerando alguns dos recursos e o bom começo com as novas regras do efeito solo na Fórmula 1 iniciadas em 2022. O grupo que comandava a Audi na época estabeleceu de forma ousada a meta de lutar por vitórias dentro de 3 anos depois da entrada na Fórmula 1, ou seja, até 2028. A meta era ambiciosa, considerando o longo período de preparação para a temporada de 2026, com o programa de motores e a transformação da Sauber, saindo de desafiante para candidata ao título. Mas a coisa ficou mal, muito mal. De fato, a Sauber conseguiu marcar menos pontos nos 41 GPs desde o anúncio da Audi em outubro de 2022 do que havia marcado nas 19 corridas daquela temporada. Obviamente, a Audi sacou isso e já fez várias mudanças que cobrimos aqui no canal. Se você não está por dentro dessas alterações, confira o vídeo que aparece no link para ver o histórico da reformulação na gestão no final de julho. E veja esse outro vídeo para entender as novidades sobre a abordagem da Red Bull para gerenciar a equipe. O motivo de estarmos falando da Audi novamente e ressaltando o mau desempenho dela é que as expectativas finalmente se alinharam à realidade. A gente ouviu os 2 maiores responsáveis por reverter essa situação. Um é o CEO da Audi, Gernot Doiner, o outro é o recém-nomeado chefe da Sauber, Mattia Binotto. Ambos admitiram que o processo vai demorar mais do que se imaginou. Quanto tempo mais? Isso ninguém sabe. Internamente, discute-se qual grau de ambição é aceitável. A meta era ser definida nos próximos meses. Por enquanto, eles apenas disseram se tratar de um projeto de longo prazo, com um cronograma de sucesso mais realista. Ou seja, eles já aceitaram que não vão ganhar nada até 2028. Revisar as metas 18 meses antes de entrar na pista é um tanto embaraçoso, mas pelo menos demonstra realismo, sem ser permissivo demais. Mas veja, não se trata de jogar a toalha nos últimos anos como a Sauber e esperar a equipe virar Audi para começar a lutar. Binotto diz que não pode se dar ao luxo de esperar. Ele diz que a equipe tem que treinar os músculos para o futuro. Esse é um projeto de longo prazo, que também exige melhorias imediatas. Binotto reconhece que a posição atual da Sauber é desastrosa, e isso está acontecendo ao custo de estabelecer a base necessária para a era Audi. Binotto tem experiência em equipes que se transformaram em campeãs, embora a Ferrari nos anos 90 não estivesse tão mal quanto a Sauber está agora. Ele admite que é diferente do que está acostumado, mas isso apenas serve como referência para onde a nova equipe precisa caminhar. A nova direção da Audi sabe que vai ter que ter paciência. Binotto diz estar convencido por causa do plano, das pessoas, dos recursos e da diretoria que tem em mãos. Ele diz que esse é o projeto da sua vida. Ele fala em transformação empresarial e comparou o processo aos dos ciclos vitoriosos da Ferrari, Red Bull e Mercedes, que levaram anos para se consolidar. Admitir que mais um prazo é necessário significa que a Audi subestimou a Fórmula 1. Ou então que a empresa não aproveitou direito os 2 anos que já se passaram. Nenhuma dessas opções é muito positiva. Uma das maiores preocupações quando a Audi assumiu a Sauber era o tempo prolongado da transição. Àquela altura, a Audi parecia já estar desperdiçando uma vantagem inicial que teve. O ex-CEO da Sauber, Andreas Seidel, pressionou para que a Audi agisse mais rápido. Isso ganhou força quando Gernot Doiner entrou em 2023 e iniciou uma revisão do programa de Fórmula 1. Ironicamente, essa revisão levou à saída do próprio Seidel. Ele foi embora depois de uma disputa de poder com Oliver Hoffmann, que também acabou saindo. A revisão de Doiner também gerou especulação sobre a Audi estar reconsiderando sua entrada na Fórmula 1, antes mesmo de entrar oficialmente, em parte porque o desempenho da Sauber estava em queda livre. A chegada de Doiner levou a uma revisão sobre como a Audi estava abordando a Fórmula 1. A empresa decidiu então comprar 100% da Sauber, em vez de apenas 75% como era planejado inicialmente. O processo de compra foi previsto para ser concluído até janeiro de 2025. Mesmo assim, a equipe só será chamada de Audi em 2026, quando vai ter seu próprio motor. Apesar disso, o progresso na pista deve ser gradual.
Não se pode terminar uma temporada como a Sauber e começar a próxima com uma equipe digna de ser chamada de Audi. E hoje, essa equipe ainda é mais Sauber do que Audi, tanto em identidade quanto em qualidade. Dorna reconhece isso. Embora rejeite a ideia de que os últimos 2 anos foram desperdiçados, ele admite que a transformação precisa acelerar. Mas qual a gravidade da situação atual, hein? Binotto está sem condições de avaliar. A carreira dele na Ferrari durou quase 3 décadas, passando por toda a estrutura técnica até chegar ao comando do time. Depois das primeiras visitas em Hillel e Neuburg para dar uma olhada na equipe e no desenvolvimento do motor, o italiano admite que há muito a ser feito. Ele estava em busca de um grande desafio depois de sair da Ferrari e admite que a Sauber é um desafio maior do que ele imaginava. Embora Binotto reconheça que a Sauber tem ótimas pessoas, a lista de coisas a melhorar é enorme. Inclui organização, ferramentas, processos, metodologias e instalações. Falou-se que as duas partes não vêm trabalhando bem juntas, já que Binotto enfatizou a necessidade de integração e de melhoria da cultura e da mentalidade. Ele quer criar salas dedicadas para videoconferências e de fazer reuniões mais rápidas e objetivas. Quanto ao trabalho do motor, Binotto está animado com os testes de dinamômetro e elogiou a organização e as instalações de Neuburg. Porém, ele alertou que existe uma curva de aprendizado em relação a adversários mais experientes e mais preparados. Ele sabe que vai ter que tirar alguma diferença para outras equipes. Mas a gente só vai saber em 2026 qual o tamanho dessa diferença, porque a equipe ainda tem mais de 1 ano de desenvolvimento intenso pela frente. Gernot Dorna assumiu um papel duplo como CEO da Audi e presidente da Sauber. Costuma ser preocupante quando o executivo diz que vai se envolver pessoalmente em determinado projeto. A interferência corporativa pode ser o fim de um projeto de Fórmula 1. O ideal é deixar as pessoas que realmente entendem de Fórmula 1 fazerem o trabalho delas, mas vale dar o benefício da dúvida a Dorna. Com base em outras declarações dele, parece que ele está mais apoiando o projeto e acompanhando tudo bem de perto, em vez de tomar decisões operacionais. O objetivo é tornar a equipe de Fórmula 1 quase uma entidade isolada, que funciona separadamente da Audi. O cargo duplo de Binotto como CEO e CTO da Sauber já dá a ele bastante autoridade. O italiano se reporta diretamente a Dorna. Enquanto isso, Jonathan Whitley, atual diretor esportivo da Red Bull, vai assumir como chefe de equipe no ano que vem. Whitley só chega à equipe no meio do ano. Então, até lá, é possível que o atual representante da equipe, Alessandro Alunni Bravi, continue exercendo algumas funções de chefe de equipe. Binotto não pretende assumir o papel de chefe de equipe interino nas corridas. Ele quer dedicar mais tempo às fábricas da Suíça e na Alemanha, que ainda precisam de se desenvolver mais. Então, a hierarquia é simples. Whitley vai comandar a equipe de Fórmula 1 no dia a dia e descobrir o que é necessário para melhorar o desempenho. Binotto torna isso possível, identifica onde a Sauber pode melhorar e garante que as áreas de equipe e de motor trabalhem em harmonia. E Dorna aprova decisões importantes, como investimentos ou contratações de pilotos. O conselho supervisor da Audi ainda tem a palavra final em qualquer questão importante. Dorna diz que, se for necessária uma decisão final, ela vai caber a ele e ao membro do conselho, Jürgen Rittersberg, mas ele não acredita que vá ser necessário. Dorna quer que eles sejam apenas o elo entre o projeto de Fórmula 1 e o que ele chama de Audi corporativa. Pelo menos em questões esportivas, técnicas, de marketing, de patrocínio, a Audi vai ter uma participação maior. Em tese, a área de Fórmula 1 vai ter certa independência. Ela não vai precisar se submeter aos processos corporativos, que são demorados para decisões no dia a dia. Isso é o máximo de independência que uma estrutura de Fórmula 1 pode querer ter, e provavelmente aumenta as chances de sucesso do projeto. Uma das primeiras tarefas de Binotto é definir a dupla de pilotos da Audi para a última temporada da Sauber em 2025 e talvez 2026. Um contrato de 1 ano não parece estar nos planos. Binotto está herdando um contrato já fechado com Nico Hülkenberg, que foi uma prioridade de Andreas Seidl. Quanto ao seu companheiro de equipe, o atual piloto da Sauber, Valtteri Bottas, parece ser o favorito. O finlandês foi deixado de lado pelos líderes anteriores, mas ele sente que as conversas iniciais com Binotto foram positivas. Bottas e Hülkenberg dariam à equipe 2 referências boas e experientes para uma fase de transição, em que o objetivo é construir respeito. Isso vale também para os primeiros anos da Audi, mas há também o potencial para uma escolha surpresa. A Audi poderia apoiar o queridinho da Sauber, Theo Pourchaire, campeão de Fórmula 2 em 2023. Além disso, há novos rumores sobre o brasileiro Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 3 e candidato ao título da Fórmula 2.
A decisão pode depender do que Binotto quer. Esse projeto tem objetivos de médio e longo prazo. O italiano vê dois caminhos para alcançá-los. Um é investir em jovens agora. O outro é contar com mais experiência no curto prazo e depois mudar de estratégia. Eles estão ouvindo todos os potenciais pilotos e avaliando os prós e contras. Quando falou à imprensa durante o GP de Monza, Binotto disse que ainda não tinha uma resposta. A Audi quer resolver isso o mais rápido possível. Bottas esperava que tudo isso fosse decidido até o GP do Azerbaijão, mas é possível que a indecisão vá bem além disso, o que preocupa Bottas. Pode indicar que o finlandês não está mais tão valorizado quanto antes. O primeiro passo para Binotto é definir um plano para o curto, o médio e o longo prazos. Parece tarde estar decidindo agora os pilotos de 2025, e realmente é tarde. O fato é que a Audi não teria mexido na liderança toda se as coisas estivessem progredindo como o esperado. Por isso, resolver a questão dos pilotos é apenas a ponta do iceberg.